Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Espero que todo mundo esteja bem. Mais uma aula de português aí iniciando nessa manhã. E agora, nós hoje vamos partir para um novo conteúdo, né? Sair aí desse conteúdo anterior. Vamos iniciar o conteúdo na página 46. Então, pega aí o seu módulo, fica ligadinho, tá? Pega o seu caderno para também fazer aquele resuminho caprichoso que só você sabe fazer, tá bom? E aí, anota as informações que você achar mais relevante, porque é interessante, além do que o professor mostra, além daquilo que o livro traz também, é, você também registrar suas próprias informações. Por quê? Porque na hora que você for estudar para avaliação, isso vai ficar muito mais fácil, porque você escreveu ali coisas que você entendeu, coisas que não se resumem apenas à fala do professor ou apenas ao que o módulo trouxe, tá bom? Então quero ver todo mundo aí ligadinho que hoje nós vamos falar das locuções prepositivas. E aí, locuções prepositivas é um assunto que está ligado ao assunto anterior, tá? Vimos na aula passada as preposições e na aula de hoje eu trago para vocês aí as locuções prepositivas, certo? Deixo essa imagem bonitinha para vocês construírem aí uma legenda para ela, tá? Não precisa me mandar, não. É só para olhar para a imagem mesmo e pensar o que é que essa imagem quer me dizer. Olha só o que ele construiu: uma escada, né, feita com livros, e aí ele está visualizando uma galáxia, ele está visualizando o universo. Então, o que é que isso quer dizer para a gente? Fica aí a reflexão para cada um de vocês pensarem, tá bom? Iniciando, eu trago para vocês uma imagem comparativa. Essa imagem, ela traz essa informação, ó. Eu tenho que aqui é uma imagem do Pantanal, certo? E aqui também é uma imagem do Pantanal atualmente. Olha a diferença gritante, gente, do mesmo percurso. Aqui antes da queimada que está acontecendo e agora com as queimadas. Vejam só. Aí eu coloquei essa legenda. As queimadas aumentaram no Pantanal desde julho, quando a estiagem ficou ainda mais intensa. Veja que para ligar Pantanal a julho, foi necessário utilizar o quê? Uma preposição. Lembram que desde é preposição, não é isso? Então, pronto. Aqui, essa preposição está ajudando a completar o sentido, né, dessa palavra, Pantanal, ó. E aí essa preposição traz uma ideia de tempo, né? Veja, desde quando? Desde julho, quando a estiagem ficou ainda mais intensa. Então, a partir de julho, ó, esse fogo se alastrou ainda mais aqui no Pantanal, perdão. E aí, vejam só uma outra oração. A gente poderia dizer dessa mesma maneira, ó. As queimadas aumentaram no Pantanal a partir de julho, quando a estiagem ficou ainda mais intensa. Essa é uma nota lá do G1, tá certo? Então, eles publicaram uma reportagem, tem esse trecho aqui entre aspas. Eu peguei o mesmo trecho e coloquei o desde, que é a preposição. Eu quero que vocês observem que essa preposição aqui foi substituída por uma palavra de igual valor, por uma expressão, na verdade, de igual valor. Desde foi substituído por a partir de. E note que o sentido continuou o mesmo. Olha só, desde julho as queimadas já estavam crescendo. A partir de julho, as queimadas já estavam em fase de crescimento. Então, o que é que eu observo? Que na língua portuguesa existem palavras que possuem escritas diferentes, expressões diferentes aí, mas o sentido é o mesmo. É o caso das preposições e locuções prepositivas, que é o que a gente vai ver na aula de hoje a partir de agora. Locuções prepositivas, G. Anderson. Explica aí
pelo amor de Deus, o que quer dizer uma locução prepositiva. Lembra que você já estudou a locução verbal? Que era quando eu tinha o quê? Eu tinha o verbo, e nesse verbo aí eu tinha outro verbo junto. Um verbo aí na forma nominal e um verbo nessa forma de ser, estar, por exemplo. Eu estou conversando. Estou conversando aí é uma locução verbal. E aí eu tinha que um verbo está conjugado e o outro está na forma nominal do verbo. Formas nominais vocês já viram, infinitivo, gerúndio. E aí, o que é que nós percebemos com isso? Que a locução é formada por mais de uma palavra. Por exemplo, uma locução adjetiva. Eu posso dizer assim, meu irmão é um anjo. Anjo é um adjetivo. Agora, quando eu digo meu irmão tem cara de anjo, esse de anjo passa agora, cara de anjo, passa a ser uma locução adjetiva. Mas nós vamos falar da locução prepositiva. A locução prepositiva locuções prepositivas. Um conjunto de duas ou mais palavras que atuam como preposição. Então, eu vou ter mais de uma palavra ali e elas juntas vão fazer o mesmo sentido que uma preposição tem. Vejam mais coisas. Olha exemplos aí de locuções prepositivas. Aqui na página 46, vocês têm uma tabelinha escrita assim, algumas expressões prepositivas. Então, lá, observem os exemplos, tá? Eu coloquei aqui 3. Além de, é uma locução prepositiva. Observe que ela é formada pela palavra além, mais o de. Em meio a, uma outra locução prepositiva. E de acordo com, outra locução prepositiva. Aí, continuando a explicação, o que é que a gente vê? Geralmente, essas palavras, essas locuções prepositivas, são compostas por um advérbio e uma preposição. Olha só aqui, vê só. Em meio a, em, a gente sabe que é preposição. Meio aqui já vai entrar como um advérbio, tá certo? Então, ó, a outra preposição. Então, duas preposições e um advérbio aqui. Então, eu tenho que, geralmente, são compostas por um advérbio. Advérbio, lembrando, vocês também já viram, é aquilo que modifica o verbo. Eu posso dizer assim, Maria gosta de você. E posso colocar, Maria gosta muito de você. Esse muito é um advérbio, porque modifica o sentido do verbo, tá? De acordo com outro exemplo aí. Aí vejam só. Olha um exemplo de advérbio com preposição. À esquerda de. À esquerda é advérbio de lugar. E de é a nossa preposição que vocês já viram na aula anterior. Note que a locução adverbial aqui, a locução, perdão, prepositiva, foi formada pelo quê? À esquerda, advérbio, mais de preposição. Logo ficou à esquerda de, tá certo? Formam-se a partir de combinação ou de contração. Essas locuções prepositivas podem acontecer combinando palavras, combinando preposição com artigo, ou por contração. Contração é quando eu elimino um fonema aí de nossa sentença. Vocês vão ver isso daqui a pouquinho para entender melhor. E, por fim, a última palavra das locuções prepositivas é obrigatoriamente uma preposição. Geralmente, vocês verão de, com e a, tá certo? São as três preposições mais usadas quando nós estamos falando de locução prepositiva. Então, na locução prepositiva, no final, sempre vai ter o quê? Vai ter sempre uma dessas três aqui, ou quase sempre uma dessas três preposições, tá?
Aqui nós temos exemplos de locuções prepositivas. Olha só o tanto de locução que nós temos aí. É que eu nem coloquei todas, viu? Trouxe alguns exemplos. No módulo de vocês têm uns, e aqui eu trouxe outras. Então, ó, acerca de, a exceção de, a fim de, a par de, a partir de, a proporção de, a respeito de, abaixo de, acerca de, acima de. Então, veja, aqui nós temos exemplos de locuções prepositivas. Também, ó, vejam só, outros exemplos, aqui outros e aqui outros. Por exemplo, eu poderia dizer assim: olha, nós estamos hospedados em um hotel, tranquilo. Agora eu quero complementar, dizer que esse hotel está próximo do mar, está próximo ao mar. Aí eu vou dizer: olha, estamos hospedados em um hotel próximo ao mar. Aí eu quero juntar, né, esse próximo ao mar. Então eu vou dizer assim: com vista para o mar. Pode ser usado assim. Daqui de cima eu consigo ver toda a extensão da praia. Então, de cima de é um exemplo de locução prepositiva. Eu poderia dizer assim: olha só, nós estamos muito longe de alcançar o prêmio. Longe de é uma locução prepositiva. E aí tem exemplos, né? Vários exemplos colocados aí no material para vocês verem. Vamos ver agora o que é uma combinação e o que é uma contração, tá bom? Então, quando se fala em combinação, lembra logo da própria palavra. Combinação, vem de combinar. Eu vou hoje ficar todo bonito, quero tirar uma selfie aqui, não estou saindo de casa, mas quero me arrumar. Que problema tem? Nenhum. Não tem nenhum problema. Vai lá no seu guarda-roupa e aí você vai dizer: olha, hoje eu quero fazer uma combinação espetacular. Essa combinação consiste em quê? Em você escolher os looks ali, né? Que ornem e tal. Mas aí, pegando o nome combinação, isso vem de uma ideia de juntar. Junto algo com outra coisa. E aí forma uma só coisinha. E dentro disso, combinar, eu vou explicar o conceito de combinação para vocês, referindo-se a locuções prepositivas. Então, algumas preposições, elas podem se combinar com outras palavras, sem necessariamente perder um fonema. Lembra o que é um fonema? É uma unidade sonora. Quando eu falo A, E, I, O, U, realmente é assim. Isso é um fonema, né? É esse som que a gente emite. Então, quando eu junto um fonema com outro, não há perca, tá? De fonemas. Houve, de fato, uma combinação. Então, olha lá, ó. Podem as preposições se combinar com outras palavras sem redução de fonemas. Exemplos de combinação de preposições. Eu tenho lá que a preposição a mais o artigo masculino o, definido masculino o, né? É igual a ao. Ao mesmo tempo, eu tenho que preposição a mais artigo definido masculino o, os, é igual a aos. Veja que nós juntamos, ó, a preposição com o artigo. Houve, então, uma combinação. Não perdemos aí a sonoridade nem de um nem do outro. Olha o exemplo. A mais onde, aonde. Olha lá, aonde. Tem o som da preposição a e tem o som aí, ó, também da palavra onde. Exemplos de combinação de locuções prepositivas. Então, algumas locuções prepositivas podem se juntar também com outros artigos e formarem aí uma combinação. Olha o exemplo: junto a. Junto a mais o artigo o, junto ao. Junto ao mais
junto a mais os, junto aos. De encontro a, de encontro a mais o, de encontro ao. De encontro a mais os, de encontro aos. Em meio a mais o, em meio ao. Em meio mais os, em meio aos. Aqui eu trago para vocês um exemplo disso na prática. Veja só. Quando eu digo que vou, eu vou a algum lugar. Então, o a é a nossa preposição usada aí. Vamos a. Vamos aonde, afinal de contas? Vamos ao estádio de futebol? Vamos ao estádio de futebol? Vamos. Então, veja aqui, quando eu falei vamos, esse verbo ir pede a preposição a. Vamos a. Estádio é um substantivo masculino que foi determinado pelo artigo aqui, ó, definido, ó. Então, quando eu tenho o com a sendo preposição e o artigo, eles vão se juntar e vão formar isso daqui, uma combinação. Vamos ao estádio. Olha como é fácil o assunto combinação. É só você perceber que o artigo se juntou com a preposição e não houve perca de sonoridade. Olha lá, preposição a mais artigo o. Continua sendo um ou outro. Os animais estão morrendo em meio a. Em meio a o quê? Em meio a o fogo no Pantanal. Então, aqui houve mais uma combinação entre preposição e artigo. Os animais estão morrendo em meio ao fogo do Pantanal. Então, aqui, ó, preposição a juntou-se com o artigo o. E você escuta o som das duas. A, o, ao. Tranquilo? Contração. Diferente da combinação, uma contração, ó, contrair, apertar, certo? Então, eu vou eliminar um som de fonema aí. Em alguns casos, ao unir a preposição e outra palavra, ocorre a perda ou a transformação de um fonema. A isso se dá o nome de contração. Então, quando nós unimos aí as preposições com outra palavra, que de repente perdeu um som de fonema, então aí eu tenho um exemplo de contração. Olha o exemplo. Contração de preposição a com artigo feminino a. Houve lá a junção dos dois as, nós formamos o a com acento indicativo de crase. É como se um a tivesse sumido, os dois se contraíram, tornaram-se um só, e para eu identificar ali que não é um artigo, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o acento diferencial de crase, tá bom? A mais aquele, dois azinhos juntos, ó, formaram um só A, mas para não ficar a mesma palavra aquele, o que foi necessário colocar? O acento diferencial da crase. Quando vocês estiverem no oitavo ano, vocês vão ver que crase é um assunto muito comum, tá? E que muita gente se confunde, mas olha como é tranquilo, ó. A crase nada mais é o fenômeno da crase, nada mais é do que a junção, ó, dessas duas vogaizinhas, desde que seja uma preposição mais um artigo feminino. Olha só, aqui ó, nós temos o a da palavra aquele. Aqui é um artigo feminino. Aqui é uma preposição. De mais ó. Olha só, os dois se contraíram e formou do. De mais uma. Se contraíram, duma. De mais isto, disto. Em mais as, nas. Olha que interessante. Quando o em se juntou com o as, não ficou emas, tá? Ficou nas. Houve uma contração, que é contrair, perder ou transformar um fonema em outro. Tranquilo? Em mais essa, nessa. Por mais ó, pelo.
Então, eu vou pelo caminho da luz. Quando eu falo pelo, eu estou dizendo por, eu vou por o caminho da luz. Para a gente não falar eu vou por o caminho, aí houve a contração. Eu vou pelo caminho. Exemplos de contração de locuções prepositivas. Olha o exemplo. Apesar de, então, apesar de mais isso, apesar disso. Apesar de mais ela, apesar dela. Apesar de mais ó, apesar do. Ao encontro de mais aquela, ao encontro daquela. Ao encontro de mais a, ao encontro da. Ao encontro de mais esse, ao encontro desse. Então, houve aí a contração, né, desses fonemas. Olha exemplos aqui. Aqui em esta avenida, tudo está fechado. Olha só. Aqui em, estamos falando de local, né? Aí, se você vai falar aqui em, você quer me demonstrar que local é esse. Então, aqui em esta avenida aqui, tudo está fechado. Note que é necessário ter uma ligação aí, ó, desse em com esse estar. Eles estão se atraindo. Vejam, é como se houvesse um casamento dos dois. Eles se uniram e formaram a palavra nesta. Então, veja que aqui é uma contração do pronome esta, demonstrativo, junto com a preposição em. Então, ó, contraíram-se e se tornaram em uma outra palavra, nesta. Então, aqui, nesta avenida, tudo está fechado. Lembrando que o N aí, ó, corresponde ao que? A preposição em, e o esta veio de lá do pronome demonstrativo esta. Tranquilo, pessoal? É esse o nosso assunto de hoje. Você vai perceber que locuções prepositivas são nada mais é do que uma preposição junto com outra palavra. Na grande maioria dos casos, essa outra palavra é um advérbio. E também viu o conceito de combinação, que é quando eu tenho ali uma preposição se juntando com um artigo e, de repente, ó, formaram uma só palavrinha, como foi o exemplo do ao. É igual aqui na contração, só que a contração não vai existir combinação. Uma partezinha ali vai ter que sumir. Veja, nesse caso sumiu o em e ficou nesta. Tranquilo? Então, eu desejo a vocês, tá? Uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana e daqui a pouquinho eu encontro vocês na aula interativa. Um abraço, cheiro no coração e até mais. Tchau, tchau, galera!